pessoal! Oi, torcida querida! Hoje eu estou tendo a honra de receber aqui a Tereza Serrão, diretamente de Portugal. Ela é a mãe do lateral esquerdo Guilherme Montoya, do Norwich, da Inglaterra. Oi, Tereza, tudo bem? Boa tarde, Cida, tudo bem? Obrigada por estar participando do podcast. Obrigada, e eu é uma honra estar a falar diretamente para o Brasil e diretamente contigo. Ai, que beleza. Olha, é o seguinte, a gente aqui no Brasil, as mães de jogadores, elas têm uma expectativa, sonhos, desafios e tudo. Mas a gente não conhece a realidade aí das mães portuguesas. E aí eu queria saber, a realidade é a mesma? Eu acho que a realidade das mães de jogadores acaba por ser sempre as mesmas. Quando eles começam quase sempre por uma brincadeira, por interesse ou porque já têm familiares que estão relacionados com o futebol, e depois a expectativa acaba por. Muita gente tem a expectativa de que o meu filho vai ser mais um Cristiano Ronaldo, no nosso caso, não é? Mas eu acho que a pouco e pouco toda a gente vai ficando com, como se diz em Portugal, os pés assentes na terra. O futebol é o desporto rei, é o desporto que movimenta multidões, mas também é o desporto em que as mães têm que, e acho que fundamentalmente as mães, meter assim os pés na terra e ser com calma, porque nem toda a gente é Cristiano Ronaldo e cada um tem o seu percurso. Então, a gente sabe, né, Tereza, que a realidade no Brasil aqui é bem diferente da de Portugal aí. Você como uma mãe de jogador. Por exemplo, aqui no Brasil, os meninos ou as meninas, elas começam a jogar muito cedo. Praticamente sai do berço e vai para as escolinhas de futebol. É assim que funciona aí com os garotos, as garotas que querem jogar futebol? Então é assim, até há uns anos atrás isso não acontecia. E eu costumo dizer que estou no futebol também desde que nasci, porque o meu pai era jogador de futebol, o meu irmão foi jogador de futebol, a seguir o meu filho mais velho foi jogador de futebol e o Guilherme é jogador de futebol. Portanto, eu uso uma expressão. Eu nasci num campo de terra batida, pelado, depois passei pelo campo de relva sintética e agora ando nos campos de relva natural. E as coisas foram evoluindo. Se muito no início era muito o jogo de rua em que os miúdos começavam a jogar futebol e iam para os clubes por volta dos 9 anos, 10 anos, hoje em dia isso já não se passa. Cada vez mais os miúdos vão para as escolas de futebol mais cedo e se calhar começou a entender-se o futebol não só como aquele miúdo que tem jeito, que tem feeling para o futebol, mas também como um desporto que tem que ser trabalhado, treinado e quanto mais cedo, melhor. Tal como um pianista que quanto mais cedo começar a tocar e a praticar, o futebol é a mesma coisa ou qualquer outro desporto. E então, sim, hoje em dia há escolas de futebol muito cedo, a partir dos 3, 4 anos. Ah, é como no Brasil também, assim, as crianças com 4, 5 anos já estão indo para as escolinhas, os pais já estão colocando. A gente tem também, viu, Tereza, uma situação aqui no Brasil, assim, a maioria, né, das famílias, de quem vai para o futebol, assim, são famílias humildes no Brasil, sabe? Porque a família sonha, ai, meu filho vai jogar futebol no Brasil, vai ficar rico, né? E muitas vezes isso não acontece, né? São alguns casos, né? E pensa muito na questão financeira. Vocês também têm essa situação em Portugal ou não? Eu acho que não, eu acho que é muito por aquilo que a criança gosta e também muito por tradição familiar. Há, 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 e eu estou a tentar assim, fazer assim uma lembrança rápida. Há em todos os clubes, e no clube em que o Guilherme teve 13 anos, que o Guilherme teve 13 anos no Sport Lisboa e Benfica, desde os 6 até agora ir para o Norwich, aos 20, havia
jovens e crianças de todos os estratos sociais. Portanto, tem muito a ver com as aptidões que têm, aquilo que gostam e se querem ou não jogar futebol. Não acho que seja só... Até porque hoje em dia, cada vez mais, os pais e as crianças e os jovens que entram, principalmente nos grandes clubes, e nós temos muitos em Portugal, já começam a perceber que o futebol pode ser uma profissão, o futebol podem viver só do futebol, mas não vai dar muito dinheiro para todos. Mas aí você consegue sobreviver, por exemplo, você não sendo um Cristiano Ronaldo, né? Mas assim, recebendo o salário, você consegue se manter. Sim, consegue. Sim, é diferente. Num clube que esteja na primeira divisão ou numa segunda, para entender melhor, a Liga Portuguesa, sim. Os jogadores conseguem se manter a viver só do futebol. Certo. Claro que, quando acabarem a carreira, vão ter que ter uma segunda opção. Certo. Não ficam ricos para ficarem sem trabalhar o resto da vida. Certo. Mas conseguem, durante esse tempo, manterem-se a jogar só do futebol, sim. Certo. A gente tem aqui no Brasil também, Tereza, assim, muitos meninos que vão para os grandes clubes, para os pequenos até, né, para os desconhecidos e tal. E muitos passam assim por peneira. Eu não sei se em Portugal a palavra é essa. Peneira, tem os olheiros, que são os observadores, que estão lá nos jogos, aí vê, conhece um menino, fala, nossa, esse menino tem jeito, vai se dar bem, ou tal. E tem, ou a família encaminha, ou ele mesmo está num torneio lá, e de repente alguém viu, ou o próprio clube indica. Como é que funciona aí? Neste momento funciona quase da mesma maneira. Cada vez mais cedo, os tais empresários, como nós chamamos, começam a estar mais aí. Há crianças, eu chamo de crianças porque são crianças, com 10 anos que já têm empresário. E é aí que eu acho que às vezes os pais têm que ponderar. Com 10 anos não tá, nem sequer sabe se vai ser jogador para jogar no futebol amador. Muita coisa pode acontecer. E ao longo destes anos todos eu vi muita criança que aos 7, 8, 9 e 10 anos eram considerados o topo no clube e neste momento já nem sequer jogam futebol. Portanto, e acho que é muito cedo para andar um empresário atrás dele, é muito cedo para as famílias às vezes pensarem se o meu filho vai ter um empresário, vai ser o maior, e é aí que mas está a acontecer isso em Portugal, sim. Certo, porque a gente também tem, assim, famílias que têm empresários, muito jovens, às vezes, né? E às vezes até o próprio empresário tem um certo controle da família, assim, porque a família depende financeiramente, o empresário, às vezes, vai custear, né, despesas da família. Então, tem casos, assim, né, que o empresário acaba conduzindo muito a carreira do jogador. Acontece essas coisas, o empresário aí, em Portugal, por exemplo? Não sei se acontece. Conosco não aconteceu. O Guilherme só teve empresário aos 15 anos. Até aos 15 anos não teve empresário e nunca aconteceu isso. Foi sempre, foi deixado sempre tudo muito bem, muito claro que todas as decisões tinham que passar pela família e principalmente pelo Guilherme. Foi o Guilherme que escolheu o empresário, foi o Guilherme que escolheu tudo. Aliás, o Guilherme, anualmente, nós perguntávamos-lhe se ele queria continuar. Porque se ele quisesse continuar, então sim, então era um compromisso e ele tinha que se esforçar e trabalhar e perder muita coisa que quem joga futebol e quem a partir de uma altura entra dentro da esfera do futebol profissional, e em Portugal, a partir dos 16 anos, assina-se contratos com os clubes profissionais, como profissionais, aí sim, era-lhe exigido que ele mantivesse o nível, que ele trabalhasse e que se esforçasse. Mas todos os anos lhe era perguntado se queres continuar ou não queres continuar. Porque o futebol, além de poder vir a ser uma profissão,
mas como em todas as profissões, as pessoas têm que estar por prazer e por gostar. Não têm que estar por obrigação ou para ganhar dinheiro. Certo. Tereza, a gente tem casos assim de mães, né, aqui no Brasil, não sei se funciona assim, que por causa do futebol, às vezes deixam de trabalhar, né? Deixam, renunciam a algumas coisas da sua vida, da sua família, ou tem que mudar de cidades, porque o Brasil é muito grande, né? O menino é de São Paulo e passa lá em Minas. Vai para o Atlético Mineiro, aí tem que mudar de cidade. Às vezes a família não tem condições, às vezes o pai fica em São Paulo e a mãe vai para Minas, porque tem que acompanhar o filho, que é pequeno. Tem situações assim em Portugal ou não? Como é que a família, principalmente a mãe, concilia essas atividades de treino, de tudo do filho? Como é que funciona? Eu acho que em alguns casos, acaba por ser idêntico. Há mães que mudam, e eu conheço alguns casos. Eu própria mudei, tive essa possibilidade profissionalmente de mudar. Nós vivíamos numa vila perto, a 100 quilómetros de Lisboa, Coruche, e a partir de uma determinada altura era incomportável fazer todos os dias estes 100 quilómetros para lá e para cá, para o Guilherme e para o irmão ir aos treinos. Nessa altura, o Guilherme estava no Sport Lisboa e Benfica, e o irmão Pedro mais velho estava no Belenenses. Portanto, estava a tornar-se insuportável. Como profissionalmente eu consegui, eu mudei para Lisboa para ficar tudo mais facilitado. E, portanto, houve esse reajuste que é necessário fazer. E é necessário também, muitas vezes, não ir àqueles jantares de amigos, não ir àqueles encontros de família, porque há torneios, porque há jogos, porque tem que se levar aos treinos. Não sei como é que é aí, mas em Portugal os treinos acabam sempre muito tarde. Os treinos acabam sempre por volta das 10h30 ou 11 da noite. Portanto, o jantar é sempre muito tarde. E no outro dia à escola. Portanto, há todo este reajuste familiar que é necessário fazer, e tudo isto que muitas vezes quem está de fora não sabe, que os jovens perdem. Aquele aniversário do amigo da escola, aquele fim de semana que os amigos vão todos sair e que eles ficam em casa. Eu há pouco, quando estava a tentar lembrar-me de alguns casos, lembrei-me de uma situação que aconteceu com o Guilherme. Eu não sei como é que vocês chamam a mesma coisa, a primeira comunhão. Sim, Na primeira igreja. comunhão. Primeira comunhão. O Guilherme fez a primeira comunhão e aqui faz a primeira comunhão com aqueles fatos brancos tipo patinas. Sim. E normalmente costuma haver um almoço de família, uma celebração, porque é um ato importante para nós que somos católicos. O Guilherme fez a primeira comunhão com o equipamento do Benfica por baixo, porque saiu da primeira comunhão, despiu a batina e foi a correr porque tinha um jogo de futebol e um torneio. Mesma coisa. Portanto, são sacrifícios que foram feitos e que muitas vezes as pessoas nem sequer sabem. Que acham que é tudo só é giro jogar futebol. Não. Há muita transformação na família, há muito sacrifício por parte dos jovens, das crianças e dos jogadores. Mas é um sonho. E eu acho que os pais também não podem quebrar os sonhos. Não, e é interessante, sabe, Tereza, você que é de Portugal, né, que seu filho é português, ele joga no time da Inglaterra, e contar essa realidade, né, você está contando para a gente, é bom que as mães também estão escutando, que acontecem as mesmas coisas. Essa renúncia, essa correria, essa dedicação, esse negócio da família se organizar, né, também para isso e tudo, né? Mas, Tereza, como que é, assim, a questão dos estudos? Porque aqui no Brasil é difícil conciliar. Muitas vezes, assim, o menino está numa escola boa e tem que ir para uma escola pública. Outros que vêm de muitas regiões, ou do Nordeste vai para o Sul, ou do Sul vai para São Paulo. E aí tem aquele ensino, né, que o clube muitas vezes oferece em escolas públicas. Então, aí o garoto tem uma agenda maluca de jogos, de treinos. Então, a escola, né, você vai levando para concluir. Como é que é isso daí em Portugal?
Eu posso falar mais da realidade que conheço do Sport Lisboa e Benfica e é muito idêntica a nível de Sporting Clube de Portugal, outro clube de Lisboa, é muito idêntico. O Benfica tem, neste momento, fez uma associação já há alguns anos com um colégio particular perto do centro de estágio, no Seixal, onde os jogadores têm aulas até ao 12º ano. E o que é que acontece? Os horários são adaptados às horas do treino. Eles acabam por não ser muito subcarregados. Claro que até eles irem para o centro de estágio, isso acontece normalmente aí por volta dos 12 anos, eles têm que se adaptar às escolas do ensino público. Hoje em dia, em Lisboa, e há jogadores que estão também no Seixal, ali numa escola pública, as escolas públicas já estão muito sensibilizadas para adaptar os horários aos jogadores de futebol e não só, mesmo a todos os esportistas e a quem pratica outro tipo de atividade. E então está a ser mais fácil conciliar os estudos com o desporto. Certo. E aqui também, quando o menino entra, uma menina entra num clube, num time de futebol, principalmente nos grandes times e tal, a gente tem uma sequência de divisões de base. Aqui a gente começa, vai para o sub-11, depois tem o 12, aí tem o 13, tem o 15, tem o 17, 20. É um período assim longo, né? Que o menino tem que passar por um clube, treinamento e jogos. Funciona a mesma coisa aí no Portugal? Como é que é? Assim, o Guilherme, quando entrou com 6 anos, foi para os Traquinas e foi subindo até chegar aos sub-23 e à equipa B do Benfica. Portanto, é a mesma coisa, consoante a idade. Eventualmente, às vezes, sobem num ano 1 ou 2 graus. Chegou a acontecer isso ao Guilherme, ele que é de 2003, chegou a jogar no escalão de 2002 e 2001. Mas o normal tem que passar todas as fases. Todas as fases. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma quantidade enorme de torneios, assim, aqui, jogos, sabe, das categorias de base. É muito competitivo aqui, sabe, assim, o pessoal cobra, o clube cobra, quer ganhar, sabe, e assim, os meninos viajam demais, são cobrados demais. Aí também é assim? Como é que é? Normalmente as equipas têm um jogo por fim de semana. Certo, é sempre assim um jogo. Um jogo. Depois tem os torneios e as grandes equipas, as grandes e as médias equipas têm muitos torneios na Europa. Desde os 7 anos que o Guilherme viaja pela Europa e não só. Ele teve aos 10 anos, teve 10 dias na Coreia do Sul, num torneio. Certo. Eles viajam muito, mesmo muito. E aí lá está, é tal, as mães não podem ir sempre, e é a tal habituação rapidamente a confiar que uma criança de 10 anos, por exemplo, vai 10 dias para a Coreia do Sul. Não é fácil, e foram 10 dias difíceis, principalmente porque no dia que eles saíram de Portugal, nós soubemos que a Coreia do Norte tinha atacado a Coreia do Sul. Meu Deus. Portanto, mas pronto, foram 10 dias em que nós íamos todas juntas e juntámos muitas mães para ver os jogos às 2 e 3 da manhã, porque havia o desfazamento horário. Certo, nossa. E assim, e tem jogos pela Europa, por exemplo, como vocês estão em Portugal, ele viajava bastante por todos os países ali mais próximos ou não? Ele fez muitos torneios em Espanha, Inglaterra, Portugal, Itália, Alemanha, Rússia, e também como desde os 14 anos ele pertenceu sempre à seleção nacional, portanto acabava por ter também os jogos da seleção. Certo, certo. E assim, me conta, você falou das mães, eu fiquei interessada, assim, as mães aí, as portuguesas, as mães de boleiros, elas são unidas? Você falou assim, vocês saíram, assistiram os jogos juntos, vocês eram assim próximas.
Choravam juntos, riam juntas, como é que é? É assim, no futebol cria-se sempre grandes amizades. E eu, por exemplo, ainda há pouco vinha no caminho a falar com uma das mães que eu conheci no futebol há muitos anos, que hoje o filho é um dos que já não joga futebol, mas que continua a ser minha amiga. Portanto, estas amizades que se criam em si, nós continuamos muitas vezes a juntar para almoçar, para jantar, independentemente de os nossos filhos já não jogarem juntos. Portanto, há sempre amizades que ficam, há sempre coisas que ficam. E isso. Aqui nós temos uma política que, e principalmente as mães do Sport Lisboa e Benfica, nós temos formação para pais. É? Sim. Ao longo dos anos todos nós vamos tendo várias formações sobre ética desportiva, sobre a forma de estar a ver um jogo de futebol, sobre nutrição, alimentação, motivação. Todos os anos, durante vários períodos, as mães vão tendo formação, as mães e os pais. Inclusivamente, chegamos a ter formação sobre cooperação e técnicas de equipa, ou seja, para que os próprios pais se unam entre eles. Uma das coisas curiosas que vamos aprendendo é que os pais não devem gritar para dentro do campo. É? Aqui ia ser difícil pedir isso, hein? Mas aqui os pais também se educam. Eu nunca vi um pai do Benfica a gritar para dentro do campo ou haver discussões com outros pais de outro clube. Porque nós temos formação para isso. Nós somos pais, somos adeptos, mas acima de tudo somos educadores. E estamos dentro de um campo a assistir ao nosso filho, não temos que lhe estar a dizer vai para a esquerda ou vai para a direita, porque nós não sabemos o que é que o treinador disse. E dentro do campo quem tem que mandar é o treinador. E, portanto, nós até podemos achar que não está a ser correto, mas se calhar aquilo que foi pedido, e muitas vezes, principalmente nas camadas mais jovens, nós depois vínhamos a perceber que isso foi pedido. Por exemplo, no início, o Guilherme só rematava com o pé esquerdo. E havia jogos em que nós só ouvíamos a rematar com o pé direito e que rematava mal e que errava e chegávamos depois e perguntávamos. E ele disse, porque eu hoje só podia rematar com o pé direito. Certo. Por isso, não vale a pena gritar. E eu acho que os pais têm que aprender isso. Os jovens, as crianças que estão dentro do campo, só têm que ouvir uma voz, a voz dos treinadores, porque são eles que os treinam durante a semana inteira. O pai estar cá de fora a gritar ou a insultar um jogador da outra equipa, que eu acho que é horrível, acaba por destabilizar os nossos filhos que estão lá dentro. E o futebol é para ser uma coisa vivida, feliz, e eles fazerem aquilo que treinaram ao longo do tempo. Por muito que apeteça ao pai estar a gritar e a insultar, e isto acontece muitas vezes em Portugal, em outro tipo de clubes, tem que pensar que isso é um mau exemplo e nós também estamos ali para educar pela positiva. Educar pela positiva é sabermos bater palmas, é sabermos incentivar mesmo quando eles falham. Mesmo nas categorias maiores, tipo sub-20, sub-17, que são mais competitivas também. Mesmo nas categorias maiores, os adeptos podem gritar, não, os pais raramente gritam. Podem bater palmas, podem incentivar, mas não há aquele chuta, remata. Não. Não tem isso. Briga de torcida nunca. Nesses jogos. Não tem. Não. Os pais não se alteram. É bom você contar isso. Nos jogos, ganhando ou perdendo, não se alteram. Eu já vi pais alterados, mas eu estou a falar fundamentalmente pelos pais em que eu estive, os pais do Benfica. Certo. Os pais do Benfica têm formação e acho que não vi em 13 anos nenhuma briga entre pais do Benfica com outros.
se calhar tentaram nos insultar, mas nós não. Tem a ver com a postura que o clube nos cria, tem a ver com a forma e tem a ver com esse sentido mesmo que se cria entre os pais da equipa, cooperação, e estarmos ali no sentido de nós estamos aqui para apoiar, independentemente se ganham ou se perdem. Claro, se ganhar ficamos contentes, nós estamos aqui para festejar, mas não estamos aqui para insultar ninguém, não estamos aqui para criar confusão, estamos aqui porque somos parte cooperante do clube. E sabe, e você falando desse relacionamento com as mães também, aqui, assim, as mães também têm a união, só que elas também, né, são mais emotivas, participam mais, gritam nos jogos, é diferente o comportamento. Nós também, por exemplo, nós íamos muitas vezes a torneios ao Algarve, onde chegámos a jogar com equipas do Brasil, e nós também gritávamos, mas cantávamos. Uhum. E participa. E como que é, por exemplo, aqui a gente tem um período que o menino, a menina está treinando num clube e aí não dá certo, é dispensado, tem uma situação de tristeza, as mães se consolam. É assim também aí? Sim, é. Eu tenho vários exemplos, sim, e tenho outro exemplo que se passou efetivamente comigo. O Guilherme, eu acho que até já esqueci a data, 2020, teve uma grande lesão em jogo, teve 19 meses parado, foi submetido a uma cirurgia, e eu senti o apoio de muitas mães e de não só muitas famílias, até muitas daquelas que há muitos anos não jogavam com o Guilherme. Portanto, é bom sentir esse carinho, sentir esse apoio e sentir que as pessoas, como agora, quando ele foi para o Norwich, muita gente o felicitou, e não só colegas, e eu recebi muitas mensagens de mães, parabéns pelo percurso, acho que tenha as maiores felicidades de tudo. Portanto, e muita gente que já não está connosco há muito tempo. Portugal inteiro. Tereza, você falou bastante dessa vida dele no Benfica, né? Que ele iniciou o Guilherme Montoya, ele começou praticamente no Benfica, passou por umas escolinhas, né? Como você falou, e ficou todo esse tempo do Benfica, né? Eu queria assim que você falasse essa experiência dele no Benfica, e ele decidiu, ele saiu e foi para outro time, assim. Como é que surgiu isso? Teve uma oportunidade maior? Como é que foi? Porque ele vamos dizer, aqui a gente fala que é cria, não sei, é cria do Benfica, é isso, né? Conta um pouquinho. Assim, foi uma opção dele, ele estava em final de contrato, teve proposta para continuar, teve propostas de outros sítios, e ao longo de 6 meses, ele com o empresário, com o nosso apoio de retaguarda, foi analisando quais eram as melhores, o que é que ele se sentia mais feliz, o que é que ele achava que era melhor para ele e para a carreira dele. Neste momento já falamos em carreira, já não falamos num jogador que está simplesmente, é uma carreira neste momento. Neste momento ele é jogador profissional, optou por isto, apesar de ele, quando concluiu o 12º ano, ele entrou na universidade, ele neste momento tem a matrícula congelada, porque lá está, ele tinha que ter um plano B, e tem, ele quando quiser volta à universidade, e portanto ele decidiu, o Norwich foi a equipa que lhe apresentou a melhor proposta desportiva, aquilo que ele achou que poderia ser melhor para a carreira dele a nível desportivo, e não só financeiramente. Interessante. E assim, você acha, por exemplo, a gente tem situações aqui no Brasil, né, que os meninos vão mudando de clube por vários motivos, né? Ou porque são dispensados, ou porque recebem uma proposta melhor, ou várias possibilidades, né? Eu acho que também em Portugal funciona desse jeito, né? Os meninos. Sim, é igual. E Não aí, há diferença. mudar de clube. E assim, pelo fato dele ser português, estar em Portugal, você acha que os jogadores,
europeus, eles têm mais chances ali, porque tem um universo maior de países para jogar, ou não? As dificuldades são as mesmas, assim, para você mudar de time, para você ir para outro país, para você... Como é que é? Acho que as dificuldades são as mesmas. Não, eu acho que aí não, até porque nós temos muitos brasileiros a jogar em Portugal e pela Europa. E temos, até neste momento, até temos japoneses. Portanto, acho que as dificuldades de um português ir para um clube é igual. Acho que tem a ver com aquilo exatamente que o clube precisa e que o clube quer. Porque o clube também procura o jogador que o treinador quer para se adaptar ao clube. Portanto, aí eu acho que é igual. E o Guilherme Montoya, ele sempre jogou nessa posição de lateral ou não? Ele chegou a treinar ou no Benfica ou está tentando outras posições ou sempre jogou nessa posição? Ele sempre jogou mais a lateral. Estava aqui a pensar. Na seleção já jogou também do lado direito e já jogou também a 10. Mas sempre muito a lateral. Neste momento no Norwich ele está como um lateral muito mais atacante do que era no Benfica. O Benfica joga num esquema em que os laterais são muito mais defensivos do que atacantes. E, portanto, ali ele está muito numa posição em que pode atacar muito mais e mais liberto da defesa. Acho que é a única diferença. Tereza, você sabe que aqui os meninos, os jogadores, eles têm um sonho aqui no Brasil, que é assim, vai jogar nos grandes clubes, lógico, mas fala assim, nossa, um dia o meu sonho é jogar na Europa. Pode ser assim, profissional ou novinho, ou até pequenininho que está iniciando a carreira, falar, ai, minha vida, ai, meu Deus, eu sonho jogar na Europa, já pensa e tal, né? Na Europa. E o seu filho, que é português, que é europeu, que está aí? Qual que é o sonho dele? É continuar na Europa? É para um grande time da Europa? Para um grande time do Portugal? Como é que é? Eu acho que ele sempre teve um sonho de... primeiro que tudo, acho que o primeiro grande sonho dele era jogar a equipa principal do Benfica. Acho que esse era o primeiro grande sonho dele. Neste momento acho que ele está que adorava chegar a, como é que se diz em Inglaterra, não é a Primeira Liga, é a jogar na Liga Principal Inglesa. Eu acho que neste momento é o sonho dele. O Guilherme vai-se muito adaptando à realidade e vai tendo muito assim adaptando os seus sonhos àquilo que ele acha que é possível. E neste momento acho que o sonho dele é mesmo chegar a jogar na liga principal inglesa. Inglesa, né? Chegar lá se destacar no Norte e jogar. E ele tá gostando de lá, tá se adaptando ao Norte, como é que tá? Eu acho que o principal problema inicial foi a adaptação ao clima. Depois, que é muito mais frio do que em Portugal. Depois passou também por um bocadinho a adaptação ao futebol inglês, que é muito diferente do português. É um futebol mais rápido, menos pensado, mas agora ele está completamente adaptado e gosta muito de Norwich. Os ingleses, para ele, neste momento, já não têm aquela imagem de pessoas tão distantes e tão frias. Acho que é uma imagem que nós, europeus, criamos dos ingleses e que não é bem assim. Outro ponto é que Norwich também tem muitos portugueses e muitos brasileiros, o que sempre vai ajudando, nem que seja nos jogos. Que ótimo. Me fala assim, a gente tá quase terminando aqui, viu, Tereza? O papo tá muito bom, viu? E você, como mãe de jogador, qual que é a sua expectativa, o seu sonho? Como é que é? Como eu disse no início, sempre estive habituada a estar no meio do futebol.
e já passei por muita coisa no futebol. E o meu sonho maior é que, neste momento, o Guilherme, que joga futebol, o irmão deixou o futebol por uma lesão que não conseguiu recuperar e é treinador. Mas neste momento o sonho é que ele consiga alcançar o máximo, e aquilo que eu sempre pedi para todos os jogadores: que joguem, sejam felizes e não se lesionem. Acho que é o fundamental em qualquer atividade, e é sempre aquilo que eu peço cada vez que se inicia um jogo: que joguem, se divirtam e que ninguém se lesione. Já sofri muito em campo por ver lesões noutros jogadores, até noutras equipas, muito graves, e muitas vezes quando assisto ao futebol na televisão e vejo um jogador sair, é aquilo que mais me preocupa. E não me preocupa por acabar a carreira, não me preocupa porque acho que há sempre uma segunda opção. Preocupa-me porque acho que é triste, é dramático e é injusto por tudo aquilo que aqueles jogadores passam, que muita gente não sabe. E por isso muitas vezes eu não estou no campo a pensar, espero que marquem, espero que joguem. Claro que sim, mas estou muito mais a pensar que ninguém se lesione, que corra tudo bem. Acho que é assim o meu lado, e é isso que eu desejo para eles, para todos os jogadores, seja de que país forem, é que joguem, sejam felizes e nunca tenham lesões. Eu queria que você terminasse aqui para a gente, deixando uma mensagem para as mães brasileiras, porque foi muito interessante a sua conversa, a realidade de você, a experiência do seu filho como jogador. A gente tem aqui, viu, Tereza, mães que os filhos estão começando no sub-10, sub-11, aí no comecinho, a trajetória é longa. Você sabe, né? Muita coisa. E tem uns assim que os filhos desistiram, as mães cansaram, foram dispensados dos clubes também. Tem uns que estão lá persistindo, tem outros que estão no sub-20, e aqui o sub-20 demora, cansa, não sei se é o caso de Portugal também. E tem aqueles que estão chegando no profissional e tá vendo também que não é fácil, né, se manter no profissional. Deixa uma mensagem aqui para as mães brasileiras. Então a mensagem que eu deixo para as mães brasileiras é que, principalmente, seja qual for a situação, o nosso papel é apoiar. É estar ali nos momentos difíceis e dizer: calma, tem fé, acredita, trabalha, o teu dia há de chegar. Seja em que situação for, nem toda a gente chega ao primeiro time ao mesmo tempo, mas com esforço e trabalho e fé, toda a gente lá chega. Seja em que primeiro time for. Cada jogador tem o seu percurso, tal como na vida cada pessoa tem a sua forma de estar e o seu percurso. Não podemos querer que seja tudo rápido. Por outro lado, deixar o futebol não é o fim do mundo. Deixar o futebol foi um percurso que lá se passou, foi um percurso em que as pessoas se divertiram, em que eles tentaram, não conseguiram os seus objetivos. Há outro plano para frente, a vida continua, ficam amigos, ficam recordações, ficam aprendizagens positivas e negativas, e a vida é feita disso. As mães estão lá para apoiar, também para dizer as atitudes que acharam menos corretas, se calhar em campo, nos momentos menos bons, mas principalmente para ser aquilo que as mães são na vida, o suporte e aquela pessoa, a mulher, que independentemente de tudo, está sempre lá para o bom e para o mau. Beijinho para as mães brasileiras. Muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa, viu? Obrigada por estar falando para a gente diretamente de Portugal. Foi uma honra te receber. E será uma honra receber-vos em Portugal ou em Norwich da próxima vez que nos encontrarmos. Com certeza. Ó, um beijo para vocês. Um bom ano para toda a gente. Também um feliz 2024 para todo mundo, para a gente, para os times e para os nossos filhos. Para toda a gente. Tchau, obrigada. Um beijo. Beijinho. Muito obrigada por estar acompanhando a gente. Siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e mande também a sua história. Se você é mãe, se você é tia ou avó, né, que tem algum jogador em casa, que a gente tem o prazer aqui de divulgar.
Olha, um feliz 2024 para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau!